esse problema você vai ver as mulheres fazendo, porque as mulheres não têm hobbies. Socialmente, tá? Isso é uma pesquisa, as mulheres não têm hobbies. E aí, o que acontece? Quando a corrida entra na vida dessas mulheres, a corrida vira um hobby. E aí, vira pressão, porque a mulher parece que não sabe viver as coisas sem pressão, tá? O homem, você vai conversar com um homem, ele nunca vai te falar isso. Provavelmente, se aparecer Caladinho. 1% dos homens vão reclamar isso, porque os homens, gente, eles têm uma naturalidade de viver os problemas que vocês não têm noção. Às vezes, eu falo que a gente tem que aprender com os homens algumas coisas, como eles lidam com os problemas. Porque a mulher, ela problematiza tudo mesmo. Porque a gente automaticamente problematiza. Então você vai ver esse problema da ansiedade, da comparação com o peso nas mulheres. Porque isso é um problema social das mulheres. Então... O homem, ele sofre em silêncio. O homem tem hobbies, Paulo. Você pergunta pro homem, ele tem um monte de hobby. Ele lista pra você, assim. E a corrida vira um hobby dele. Agora, pra gente, não. A corrida vai virando uma coisa. E aí eu vejo muito isso como um problema. Eu vejo que as mulheres estão transformando a corrida nesse grande hobby e isso vai virando um problema. Porque é a única coisa que você tem. Então eu vejo isso como um grande problema social, sabe? Exato. Um grande problema social. Eu vou abrir e as mulheres, error 404, coloca aqui. E as mulheres, elas já vivem essa pressão gigantescamente, né? Tipo, as mulheres, elas precisam performar no trabalho, porque os homens ganham mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Tem muita gente que trabalha com minha esposa, mas assim... No corporativo, que me acompanha, inclusive... Mas assim, a minha esposa, graças a Deus, ela é... Eu admiro ela, tá? Admiro todas as mulheres. Mas admiro mais minha esposa, né? Porque eu casada. Aí ela, por exemplo, dentro do corporativo, da onde que ela trabalha, ela é basicamente a única do Brasil, né? Mas a gente é pouco também, né? Poucas mulheres. São poucas mulheres no ramo dela. E quanto que ela tem que se provar por provar? E aí você fica se pensando, ela precisa se provar muito mais do que uma outra pessoa, de outro gênero. E aqui a gente não tá militando, mas aqui a gente tá falando a realidade que acontece dentro do corporativo. Gente, não tem como fazer essa coisa de tipo assim, sempre vamos trabalhar todas um homem e a mulher no mesmo balaio. Não tem como. Não gente, a gente precisa separar. Precisa. Porque essa separação, ela já existe. Exatamente. Não existe igualdade de gênero. Não existe. Não existe. Não tem como, exatamente. Então... Quando a gente coloca isso na ponta do lápis, isso traz muito problema comportamental para as mulheres. Sim. Comportamental de alimentar. Por exemplo, mulheres gastam menos energia do que homem. Então, Mulher menstruana. Exatamente. Dentro de uma relação, por exemplo, quando você vai atender casal, uma relação hétero, eu sempre falo, as quantidades são diferentes. Então, por favor, não consuma a mesma coisa. Então, se você, por exemplo, se um casal, olha o bug que eu vou dar na cabeça de vocês. Se vocês saem pra comer um hambúrguer, vocês pedem o mesmo hambúrguer entre um homem e uma mulher, sim. Isso pra você pode ser muito mais problemático do que pra ele. Sim. Entendeu? Porque homens naturalmente gastam até 400 calorias a mais só por existirem. Não é só por existirem. Quantas vezes você deve ter escutado assim? Meu marido emagreceu, eu não. Nossa, isso é péssimo dentro do casal, porque por isso que a gente tem estratégias dentro do manejo ali pra não virar essa discussão dentro do casal, né? E aí eu sempre falo assim, cara, vai acontecer isso. Porque ele vai gastar mais energia pela própria fisiologia. Homens têm mais músculo. E assim, graças a Deus, a gente também tá vindo de uma... Ainda existe muita dificuldade dentro da relação na questão do emagrecimento feminino. A gente sabe sobre isso. Nós estamos aí em números alarmantes. Mas, graças a Deus, a gente tem também uma boa parcela, a gente precisa falar, que tem entendido muito bem, tem sido companheiro nessa parte, de entender que não é a mesma coisa. E que a mulher também precisa compreender isso de ambos os lados. E dentro do construcionismo social, que é a sua abordagem, me fala como que é essa questão da mulher com corpo, do transtorno alimentar. Me conta um pouco mais da tua abordagem, de como você lida com isso dentro do consultório, tanto da corrida quanto dos transtornos alimentares. Atende casal? Você atende casal? Não. Mas atende mulheres que estão no relacionamento. Sim. Ou homens que estão no relacionamento. Sim. Eu gosto de... Não dá pra mulher ficar se comparando muito com o homem nesse ponto, por isso que eu fui falando disso, porque o construcionismo a gente fala muito sobre as construções sociais, então por isso que eu falei, não tem como eu falar da minha visão, porque a gente tem que ter a visão de que nós, mulheres, somos diferentes dos homens, então existe essa diferença em todas as questões sociais, no trabalho, igual você disse, no relacionamento, as mulheres não são as mesmas coisas que os homens, elas não querem as mesmas coisas. Exatamente. Então elas buscam as mesmas coisas, mas você não vai ter a mesma coisa, porque um homem tem objetivos diferentes. O negociável da mulher é diferente do negociável do homem.
Então a gente começa a ver todas essas diferenças. Se a gente não cuidar dessas diferenças, a gente não consegue cuidar do problema. Então, às vezes, quando chega um problema, sei lá, vou dar um exemplo da ansiedade. Eu preciso trabalhar como que a pessoa construiu essa ansiedade na vida dela. Então, eu preciso entender a construção de ansiedade, de trabalho, de relacionamento, de amizade, de família, para essa pessoa. Porque cada pessoa tem uma construção. Então, a minha abordagem a gente vai fazendo esse destrinchar. Então, eu vejo isso muito na corrida, por exemplo. Eu vejo mulheres, muita gente brinca comigo, porque eu treino muito na esteira. Então, as pessoas falam, por que você treina na esteira? Gente, eu sou mulher. Exato. E aí, eu não posso correr a partir de um certo horário. Érica, por que você não pode? Gente, eu não vou nem explicar isso, né? Pra mim é meio coisa assim. Mas as verdades precisam ser ditas. Eu posso acontecer todos os tipos de crime. Tem um vídeo da Valerie, não sei se você sabe a Valerie. Sei, do tênis certo lá, né? Ela fez um vídeo na Maratona de São Paulo, acho que do ano passado, de quantos homens inscritos na maratona e de quantas mulheres. Tinham muito mais homem. E aí ela começou a perguntar pros homens por que eles achavam isso. E aí eles, tipo assim, não sei. E as mulheres, ela perguntou pras mulheres por que elas achavam, porque elas não têm tempo. Elas têm o tempo que elas têm, às vezes é 8 horas da noite. O terceiro uma serviço. Mulher, 8 horas da noite não pode correr na rua. Ela não pode correr na rua, ela vai correr dependendo na de onde que ela mora, ela não pode. Se ela morar dentro do condomínio fechado, vai ser mais fácil. E ainda assim é perigoso. E ainda assim é perigoso. Então, tem todas essas coisas. E se a gente não cuidar dessas coisas diante da minha abordagem, a gente não consegue cuidar do problema. Porque às vezes uma pessoa tá falando de um problema no trabalho, e se a gente não vê, por exemplo, igual a sua esposa, que ela é a única mulher no trabalho, e aí ela chega pra mim e me conta o problema no trabalho, e eu não olho pra isso, eu não acho que eu tô olhando pelo problema. Porque às vezes as pessoas estão olhando pra ela porque ela é a única mulher no trabalho, por isso que às vezes ela tá sofrendo algumas coisas nesse trabalho. Então, se a gente não olhar pra isso, social, a gente não consegue enxergar. Ou então, do outro ponto, só tem mulher no trabalho. Só mulher no trabalho. Exatamente. Só tenho... Eu faço um exemplo. Eu faço um esporte que 90% das pessoas que fazem esporte é homem. Sim. Eu faço o meu trabalho que 90% das pessoas são mulheres. Eu estou tentando emagrecer e 90% do problema de tentar emagrecer é feminino. Sim. E aí eu vejo hoje em dia muito uma questão de, tipo, as mulheres estão tendo menos amigas. Porque a gente se compara e a gente diminui as nossas... Não tem sororidade. Aquele negócio que lançou lá na época... Do BBB, da Manu Gavassi. Manu Gavassi falou que, porque não sei o quê. Não existe sororidade, sabe por quê? Porque a gente se diminui. Gente, quantas mulheres vocês admiram? Me coloca aqui quantas mulheres vocês admiram. Eu faço questão de saber tudo da vida das minhas clientes, porque eu admiro muitas delas. Porque eu me coloco no lugar delas e falo, cara, essa mulher faz 1 milhão de coisas. Meu Deus, tem alguém me ligando sem parar aqui. Essa mulher faz 1 milhão de coisas. E assim, cara, se eu me coloco no lado dessa mulher, não é fácil pra ela. Não é fácil. Essa mulher estuda pro concurso, ela é mãe, ela é filha, ela é professora universitária, ela não sei o que. Cara... E hoje em dia, por exemplo, a minha clínica, eu atendo muitos homens. Eu até brinco assim, não sei porquê, né? Porque antes eu achava que eu não ia atender homem. Eu também tive essa fase na homens, minha graduação, eu falava assim, eu não vou atender homem. Mas hoje em dia eu atendo e são problemas diferentes, porque eles olham os problemas diferentes. Então, se a gente também não olhar pelo cliente que chega, eu falo assim, que todo cliente que pra mim aparece, eu sou uma Érica diferente, porque ele me exige uma coisa que às vezes outra pessoa não me exige. Exatamente. Então, a gente é assim também. Sim. Na sua vida, por exemplo, você é uma poli com a sua esposa, que às vezes você é com os seus amigos diferentes. Sim, várias versões. Várias versões da gente. Não significa que eu sou falsa com os meus amigos e nem falsa com a minha esposa. É que cada ambiente exige um comportamento diferente. Sim, a gente tem, óbvio, a nossa essência, o que a gente é, o que a gente acredita, os nossos valores. E cada valores. pessoa te desperta uma coisa diferente. Sim. E aí a gente precisa entender isso. Isso muito a minha abordagem a gente cuida. Qual que é o seu valor como pessoa? E as outras coisas a gente vai sendo de acordo com o que aquilo lá é pedido. Então, por exemplo, eu sou uma Érica na corrida que às vezes eu não sou na minha vida pessoal ou com as outras coisas. Então, cada lugar me exige um pouco. Exatamente. Então, a minha abordagem faz muito sentido pra mim, porque acho que, pra quem não sabe quem é psicologia, a abordagem molda o jeito que a gente vê o mundo. Então, eu vejo o mundo a partir disso. Érica, você é psicóloga toda hora? Sim e não. Vou responder sim. Por quê? Você que tá assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, você faz terapia? É verdade. Conta aqui. E qual abordagem, comenta aqui, por favor. E qual abordagem você acha? Porque muita gente faz terapia e não sabe nem qual abordagem que é. Não. Eu já vi isso. Eu pergunto, eu falo, qual abordagem que é? Mas às vezes eu acho sim que a pessoa precisa se reconectar com a pessoa. Você sabe qual abordagem você usa? Você sabe qual abordagem usa na sua terapia? Comenta aqui, por favor, também. Se não souberem, não vamos... Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas eu acho que elas nem sabem muito o que é. A mais pela curiosidade, porque muita gente acha que só é TCC e psicanálise, né? Não, TCC é terapia tudo, comportamento cognitivo comportamental.
Mas hoje em dia Que trabalha mais com estratégia. isso, aquela coisa mais tarefas, tudo mais, mas bem objetiva. E eu falo que é válida todas as terapias que são aprovadas, viu, gente? Tem outras aí que estão meio famosas. Pode que elas falar, não pode falar. Constelação familiar não é terapia. Não é comprovado cientificamente. Reiki também não é. Não é. Reiki não é terapia, Não por é, favor, gente. obrigada.